Olá. A criança que foi um dia hoje veio me visitar, mas não se encontrou em mim, mas não se reconheceu. A criança que foi um dia hoje veio me visitar. Esperando vocês chegarem pra gente começar a falar sobre a criança. Olá, tudo bem? Andira entrou, Denise. Hoje a gente vai falar de um tema super interessante. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando pra ouvir legal? Estão ouvindo a musiquinha que eu coloquei aqui também? Camila, tudo bem? Tá ouvindo bem? Que bom, que bom. Joia. Coloquei aqui uma musiquinha que fala sobre criança linda, linda. Depois eu vou dispor ela aqui para vocês. Vamos lá? Vamos começar falando daquilo que a gente se propôs. Eu vou colocar uma musiquinha. Se vocês acharem que tá muito alta, que tá atrapalhando ouvir a minha voz, vocês me dão esse feedback, tá? Que aí fica mais fácil para mim ter uma noção aqui. Dá para ouvir legal? Que bom. Então, o tema que eu escolhi para falar com vocês hoje sobre a criança interior. É interessante porque a gente muitas vezes esquece, né, que tudo que a gente vivenciou e principalmente tudo que a gente vivenciou na infância fica registrado na gente em algum lugar. Não, as memórias, as vivências, elas não somem, né? É interessante pensar que nós somos um grande arquivo de registros. E sabe que às vezes as pessoas dizem assim: mas tudo as pessoas culpabilizam no trauma, as experiências da infância. E a ideia da criança interior não é essa. Não é culpar ninguém, não é se vitimizar, é justamente o contrário disso. É se acolher e se olhar com amor. Perceber que você tem uma história, que você tem uma jornada e poder olhar para isso com respeito e poder identificar qual que é o repertório da sua história, que é a proposta desse trabalho com a criança interior. Para mim é especial falar da criança interior porque nesse processo, né, da profissão que eu desenvolvo, do trabalho com pessoas, da minha busca pessoal, né, com terapia que começou há tantos anos atrás, eu sempre trabalhei a criança interior. Sempre tive essa consciência de que era necessário olhar, né, para a história. Mas especificamente de uns 3 anos para cá, isso tem sido mais intenso com o contato com a constelação familiar e com um workshop da criança interior que eu participei e que foi muito marcante para mim e que eu pude entender algumas coisas. E aí ver também nos processos, né, dos clientes que eu acompanho, que o encontro com a criança, a pacificação com a criança enriquece muito, te fortalece, te reconecta, é o que me fez trabalhar nesse tema da criança interior. Então, basicamente, tem um time de pessoas aí que não precisa trabalhar a criança interior, tá? Quem não teve infância, ok? Eu escutei uma querida que eu gosto muito nessa área, Daniela Silvares, uma psicóloga. Também escutei da Tatiane Guedes, que é referência nessa questão do workshop da criança interior, uma frase muito interessante, que não precisa cuidar da criança interior só quem não teve infância. Todos que tiveram infância precisam olhar para sua criança, precisam conversar com ela, precisa resgatar alguma coisa lá da criança que ficou perdida no passado. Então, deu para perceber que ninguém é excluído desse time, né? Todos nós precisamos olhar para nossa criança.
A criança, uma vez escutei uma frase também que é bem real, que a criança ela é muito boa para absorver do meio, né? A criança é muito sensível, mas a criança ela é ruim de interpretação. E aí muitas marcas acontecem nas nossas vidas e atuam na fase adulta de vivências que a gente teve lá na infância e que às vezes nem estão conscientes para nós no momento, mas muitas feridas da criança atuam na vida adulta porque a criança interpretou as vivências dela de uma maneira infantil. Então, a gente não fala nem do fato em si, do trauma em si, do que aconteceu com cada um de nós, mas a gente fala de como nós internalizamos isso. Como a gente no caminho colocou isso para dentro, como que a gente reprimiu, como que a gente interpretou e como que a gente levou isso para a vida. É interessante pensar que a criança, ela nas vivências dela, todos nós, né, tivemos pais comuns, famílias comuns, né, com pessoas comuns, histórias diferentes, mas repertórios parecidos de alegria, de tristeza, de perdas, de tragédias, de desencontros, de rejeição. E todos nós então precisamos cuidar disso, precisamos nos conectar com isso. Porque lá naquela fase inicial, né, onde nós éramos pequenos, onde nós éramos frágeis, nós interpretamos tudo o que aconteceu de uma determinada maneira e isso nos feriu de alguma forma, em intensidade maior, intensidade menor, porque justamente por sermos humanos e por a nossa família ser falha, ser imperfeita, não ter todos os recursos disponíveis, né, para nos dar, porque essa é a vida, nós sofremos todos nós algum certo nível de abandono, de rejeição, de invisibilidade, né? Sofremos algum certo nível de agressão. E mesmo quando a pessoa diz assim, minha infância foi perfeita, né? Mesmo quando ela internalizou tudo isso de uma maneira positiva, existe algo, sempre vai existir algo que modelou o nosso comportamento, modelou o nosso olhar, algo que aconteceu ou que não aconteceu lá atrás. E aí a criança, a nossa criança interna que habita aqui, que habita em você, ela criou estratégias de sobrevivência, meios de sobreviver, que a gente chama, né, no estudo aqui do autoconhecimento, na psicologia, a gente chama de máscaras, de personas, né? Que é nós, quando crianças, colocamos aí no self, que cobriu o nosso eu verdadeiro, que cobriu o nosso self verdadeiro. E essas personas, essas máscaras foram se incorporando na nossa vida, para que a gente sobrevivesse, como estratégia de sobrevivência mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa que foi, que sofreu, que cresceu num ambiente muito ambíguo, né? De muita ambiguidade. Então, uma hora a mãe falava uma coisa, depois ela desfalava, o pai falava uma coisa, depois falava outra. Algum ambiente ambíguo, geralmente vai ser um adulto aí que vai desenvolver uma insegurança muito grande, né? Uma desconfiança muito grande. E que para sobreviver a isso, vai de repente se fechar, vai se resguardar, vai arriscar pouco, porque o meio foi tão imprevisível que para a criança não correr o risco, né, de cair na insegurança do imprevisível, ela vai se conter, ela vai se reter. E aí tem vários exemplos, né, de máscaras que a gente vai criando, estratégias que a gente vai incorporando por conta da nossa criança ferida. Por exemplo, tem pessoas que têm uma frieza, digamos assim, um bloqueio emocional, né? Uma dificuldade em se conectar com as outras pessoas, em se abrir, em conversar.
Muitas das vezes é uma máscara também, uma persona que foi incorporado quando lá atrás essa criança, essa pessoa se expôs, se abriu e foi ferida. Ou ela sofreu de invisibilidade, né? Ela tentou ser ouvida e não foi ouvida. E aí, para não sofrer com o fato de não ser ouvida, então agora ela se fecha. Ela não faz mais isso. Tem também a máscara da agressão, né? Pessoas que são extremamente agressivas, que já estão armadas nas relações. Muitas das vezes vem também como uma atitude defensiva, uma máscara defensiva de uma criança, de uma infância, onde o ser foi muito ferido. E aí então, para me defender, eu me coloco como uma pessoa que agride primeiro. Eu te agrido antes que você me agrida. Temos também que pensar quantas das vezes a carência da nossa criança atua na vida adulta. Então, de alguma forma, como a gente falou, todos nós, em algum nível, vamos trazer faltas da nossa infância, porque a vida é de verdade, né, gente? Não é nem porque os nossos pais quiseram ou porque eles foram ruins, é porque eles deram o que eles puderam dar, eles deram o que eles receberam, eles deram o que eles conseguiram dar. Eles também vêm de outras histórias. E eu sempre falo nos atendimentos que a gente nunca pode esquecer que por trás de uma história sempre tem outras histórias. E aí, às vezes a nossa criança sofreu faltas em algum nível, né? Então, às vezes o pai dava o suprimento financeiro, ele era o provedor da casa, mas ele não tinha paciência, ele não era presente, ele não conseguia escutar a criança. E aí a criança cresce com essa falta, com essa carência. E engraçado que ela vai buscar na vida relações que preencham essa falta dela. Mas olha que interessante, ela vai procurar isso na fase adulta, em relacionamentos, com uma postura infantil, porque o que está atuando ali é a criança ferida, é a criança carente, é a criança que precisa de colo. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas em relacionamentos de adultos, mas com comportamentos muito infantis. Então, sempre que você vê na sua história um padrão que se repete, um tema recorrente, uma característica que você vê que te prejudica muito e que você sente que ela está em você, que você não consegue mudar ela, né? Quando um tema é muito recorrente na sua história, eu só me relaciono com pessoas de determinado perfil, eu não tenho sorte em determinada área, porque comigo sempre acontece alguma coisa. Então aí, às vezes a gente tem espaço para pensar que tem alguma coisa lá da sua criança ferida, que não foi acolhida, que não foi olhada, que está se manifestando na vida adulta. E aí tem a manifestação da criança e tem os sinais dessas máscaras, dessas personas, que foram estratégias que a gente usou para sobreviver na nossa jornada, no nosso caminho. E em algum momento, sabe, por conta dessas repetições, por conta dos problemas que nos acometem, por conta dos sintomas, por conta do fracasso, por isso que eu brinco que o sintoma é um presente. Não adianta a gente querer se livrar do sintoma sem extrair do sintoma o que ele traz para nós. Seja um sintoma físico, seja um sintoma psíquico, seja um sintoma relacional. O sintoma ele precisa ser decodificado. O sintoma ele traz uma mensagem. E aí, sabe, o sintoma pode ser, como eu falei, um fracasso, pode ser um problema de relacionamento que se repete, pode ser um sintoma físico, um sintoma psíquico, uma depressão, uma ansiedade. Esse sintoma, ele vem fazer com que a gente se auto-questione. Ele vem fazer com que a gente busque a causa. O sintoma, ele vem trazendo um recado e por causa dele a gente tem a oportunidade de entrar num cenário maior, de olhar. E por isso que eu sempre falo que quando a gente tenta se livrar do sintoma, a gente perde uma oportunidade.
É claro que o sintoma não é gostoso, né, gente? Um fracasso, uma doença, né? Nunca é bom. Mas sabe, é às vezes por causa dele que a gente vai penetrar na nossa história e que a gente vai conseguir acessar lugares de cura, lugares de ressignificação, lugares de reconstrução. Então eu poderia citar assim muitos casos para vocês, casos práticos, casos clínicos, que talvez você diria aí do outro lado, pensando aí você, poxa, isso acontece comigo também, né? Então, por exemplo, a dinâmica da ansiedade. Além da gente viver num mundo muito acelerado, além da ansiedade ser hereditária e estar no sistema, além da ansiedade ter a ver com o estilo de vida, às vezes a ansiedade ela esconde um padrão também da criança ferida, né? Então, quando tudo lá na infância foi interpretado, e aí tomara que vocês estejam me entendendo, porque o que eu estou dizendo que não é crucial o que a gente vive, mas é crucial como a gente internaliza o que a gente vive. Às vezes a interpretação que se deu lá na infância para tudo gerou tanto medo, e muitas das vezes começa lá na vida intrauterina, nas primeiras percepções, na primeira infância, né? Então, às vezes, tudo foi interpretado de uma maneira tão assombrosa que a pessoa desenvolve mesmo um transtorno de ansiedade. Então, para dar um exemplo para vocês, que não é o que, mas como eu internalizo, né? A criança, como a gente está falando aqui juntos, ela é boa para absorver, ela é uma esponjinha, mas ela é ruim para interpretar. Então, você já deve ter presenciado, ou vocês mesmos na infância, como é interessante a maneira como a criança vê tudo maior, né? Vê no aumentativo mesmo. Então, a gente se assusta com raio, com trovão, a gente acha que o mundo está acabando, né? A criança dá uma conotação muito grande. E, às vezes, por trás de um transtorno de ansiedade, tem sim uma criança que internalizou, segundo as vivências dela, tudo de uma maneira muito assustadora. E algumas histórias trazem um conteúdo mais desafiador, né? Então, lá no seu repertório, lá nas suas vivências, tem pessoas que trazem, né, vivências específicas de luto, de dor, vivências trágicas, vivências de conflitos familiares. E aí a criança carregou isso com ela, interpretou. Né? Tem algo muito recorrente, por exemplo, em famílias onde o conflito conjugal ele é recorrente. E aí a criança, ela cresce com aquela sensação de que tem algo errado com ela, de que a culpa é dela. Porque tudo que a criança quer é ver o pai e a mãe juntos, né? Ela não consegue perceber que aquilo é além dela, que aquilo é muito maior que ela. Então ela se culpa, por isso tem tantos movimentos de crianças que tentam inconscientemente unir os pais, adoecendo, né, para unir esses pais, e tem diversas formas que isso se manifesta. Então, quando essa criança presencia todos esses conflitos e ela, mesmo assim, os pais se separam, ela, digamos assim, fracassou no intento dela de juntar os pais, muitas das vezes ela pode carregar para a vida adulta, né, a sensação de que ela é culpada, a sensação de peso, né, a sensação até egocêntrica, né, de que eu tinha que dar conta de tudo e não dou, né? Tem muitas dinâmicas aí. Se vocês quiserem sugerir alguma coisa, colocar alguma situação hipotética, tá? O legal da live é a gente poder partilhar. Mas se a gente pensar nas histórias de abuso também, em todos os níveis, né? Olha como é interessante, como reflete na nossa vida de adulto o que acontece lá com a nossa criança e como ela interpreta. Hoje tem estudos de vítimas de abuso que mostram pra gente, através dos relatos, que toda criança, né, que foi abusada,
ela se sente culpada pelo abuso, né? E é interessante que, olha como a criança interpreta, né? Um movimento que é do outro e eu trago para mim. E aí, às vezes, ela cresce se autorresponsabilizando por tantas coisas que, de repente, não tem muito a ver com ela. A questão do perfeccionismo também, a dinâmica do perfeccionismo. Então, as pessoas que precisam fazer tudo extremamente certo, né? Como que foi na infância essa questão da autoexigência, né? Como que, de repente, ela criou essa máscara de autoexigência para ser aprovada. Então, a boazinha, a máscara da boazinha, gente, acontece muito, né? Então, em algum momento, eu precisava ter atenção lá na minha infância, eu precisava ser vista, né? De repente, famílias grandes aí onde são vários irmãos, ou onde os pais trabalham muito, foram ausentes, ou tinham os problemas deles, os conflitos entre eles, e aí não conseguiam estar muito atentos para a criança. Então, a criança vai arrumar um jeito de se fazer merecedora do amor dos pais. E o quanto isso é pesado para a criança. Porque aí a criança vai criar uma máscara de boazinha. Eu vou fazer tudo para ser aprovada, né? Então, eu sou muito disponível, eu sou muito disposta, eu não falo não. Aquele adulto, aquela pessoa que não sabe dizer não. Como a gente lida com isso no dia a dia, né? E muitas das vezes esse adulto muito bonzinho, que todo mundo olha e fala, nossa, fulano é um santo, é um anjo, né? É muito bom, não tem nenhum defeito. Muitas das vezes são pessoas que vêm de histórias de preciso chamar atenção. Preciso que papai me veja, que a mamãe me veja. E aí, sabe, o quanto pesa essas máscaras na caminhada? Porque quanto é pesado ser bonzinho sempre, né? O que será que eu tô perdendo aí quando eu sou bonzinho sempre? Quando eu digo sim pra tudo? Será que eu consigo olhar pra mim, atender as minhas necessidades? O quanto a gente perde lá, como a gente falou, com a máscara do agressivo, da pessoa fria, que não se conecta, que não se vincula. Tá bom, ela tá protegida, né? Por medo de sofrer, eu não me envolvo. Ok, me resguardei. Mas e quantas coisas eu deixo de viver por causa disso? Quantas coisas boas eu deixo de viver por medo de viver as ruins? Na questão da pessoa que foi abusada, como nós falamos, né? Vamos pensar aí que hipoteticamente ela carrega uma culpa, uma responsabilidade. O quanto esse traço da criança e a maneira como ela interpretou a vida lá no momento daquele abuso vai refletir nesse adulto hoje. Porque nas relações ali com amigos, nas relações de trabalho, com a família mesmo, nos relacionamentos, ela sempre vai se sentir culpada por tudo. E o quanto isso é pesado. O quanto isso vai fazer com que ela se torne uma pessoa insegura e ao mesmo tempo centralizadora. Aquela pessoa que pega tudo pra si. Porque foi sempre assim, né? A culpa é minha, então eu pego tudo pra mim. Tá vendo que tem processos muito inconscientes que se descortinam na vida adulta? Por conta das vivências que a gente teve lá na infância e por conta da maneira como nós interpretamos elas. E a criança que a gente tem dentro da gente, ela tá aqui. Não tem uma fase, uma etapa onde as informações elas se apagam. Tem uma fase e uma etapa aonde nós mudamos o significado daquilo que aconteceu. Aonde nós passamos a olhar para as nossas vivências agora com um olhar de adulto e não mais com um olhar infantil. Mas a única chance da gente fazer isso, né, da gente conseguir então ressignificar, dar um outro olhar para isso,
conseguir deixar vir o adulto é se a gente olhar para a criança, é se a gente saber da existência dela, é se a gente trabalhar essa consciência. A gente só pode cuidar, né? Tem uma frase muito linda aí no universo terapêutico, a gente só pode cuidar da dor quando ela pode ser sentida. A gente só consegue olhar para uma dor quando ela pode existir para nós. Então, o primeiro passo aí em se tratando de criança interior, em se tratando de tudo que eu estou identificando, que atua aqui na minha vida, que se repete, que me atrapalha, que dói, que se manifesta e que vem lá da minha criança, primeiro passo é eu olhar para o que eu vivi. E não olhar com vitimismo, como nós falamos, não olhar para culpar ninguém, não analisar a sua história, é diferente. Às vezes as pessoas, elas confundem, porque tem uma linha tênue, né? Então as pessoas vão mais para ser analistas da própria história. Ah, eu sei porque que eu sou assim hoje, porque fulano fez isso comigo, porque lá quando eu tinha 3 anos e 9 meses, me falaram uma palavra na frente de todo mundo. Essa postura é uma postura que não te ajuda, é uma postura que te mantém na ferida. Quando você consegue, ao invés de analisar o que aconteceu na sua história, né? Eu brinco assim, não analisa o que aconteceu na sua história não, deixa o seu psicólogo, seu terapeuta analisar. Brincadeira. Mas quando você se põe nessa postura de analista da sua criança, sabe, você deixa a sua criança na necessidade ainda. Porque então, essa criança que a gente está falando, né? Que todos nós, que viveu percas, dores, que foi mal interpretada, que teve a crise de invisibilidade, ninguém via ela, que teve as suas faltas, porque todos nós tivemos em níveis diferentes. Essa criança, ela não precisa ser analisada, essa criança precisa ser acolhida. Não adianta você ignorar suas dores, ignorar sua história. Você precisa conseguir olhar para sua história e olhar da seguinte maneira: foi assim comigo. Tem um exercício da constelação que eu gosto muito, que ajuda muito, que é essa questão da pacificação, de você conseguir ver tudo que é, da maneira como é, sem classificar, sem dar interpretações se aquilo foi bom, ruim, certo, errado, justo, injusto, mas você só manter presença e conseguir olhar para o que é. Tem uma frase muito poderosa que diz: eu vejo você. E o primeiro passo, sabe, para a gente trabalhar essa criança interior e conseguir acolher ela, é dizer para essa criança: eu vejo você. Sem vitimismo, mas poder olhar. Eu sei que você existiu, que você tá aí. E eu sei que às vezes você foi cuidada e às vezes não. Às vezes você foi atendida e às vezes não. Às vezes você foi compreendida e às vezes você não foi compreendida. E tá tudo certo. Então, olhar para essa criança, não analisar essa criança. Acolher essa criança e não passar a mão na cabeça dela. Percebe que é uma linha tênue? São duas posturas parecidas, mas são duas posturas muito diferentes. E aí, quando você consegue, então, dizer para essa criança: eu vejo você, quando você consegue se olhar dessa maneira, quando você consegue deixar a dor existir, deixar as manifestações existirem como elas são, então aí a sua criança ganha um presente. Um presente assim incrível, que talvez é o que atende às necessidades dela. A sua criança ganha um adulto para olhar por ela. Olha que lindo isso, gente. Sabe, as coisas continuam se manifestando na nossa vida, às vezes por falta da gente validar a nossa história, olhar para a nossa história, olhar para as nossas dores e se responsabilizar por elas. E pegar o que é nosso e seguir a vida. Sabe, é uma postura diferente do vitimismo. Eu lembrei agora de um exemplo para compartilhar com vocês. Tem uma psicóloga de Uberaba que trabalha com constelação também, gosto muito do trabalho dela.
E esses dias eu ouvi ela citando um exemplo no vídeo. Ela falava assim: imagina que você precisa fazer um bolo. O seu sonho é fazer um bolo e você precisa fazer esse bolo. E aí você foi lá no seu pai e seu pai te deu a farinha. Ele só tinha farinha. E você foi lá na sua mãe e a sua mãe te deu o leite. Ela só tinha o leite. E aí você disse: poxa, mas com farinha e leite eu não faço bolo. Não dá para fazer bolo com farinha e leite. E aí, sabe, vem a vida e te dá a oportunidade de conquistar, de conseguir, de correr atrás do ovo, do fermento, do que é que você vai colocar para fazer o seu bolo. Sabe, olhar para a nossa criança de forma pacificada exige que a gente olhe de forma pacificada para os nossos pais, para aqueles que vieram antes de nós. Nós precisamos pegar aquilo que nos foi dado com gratidão, e a constelação traz muito isso, para que então a gente consiga ir para a vida como adultos e dizer: bom, agora eu corro atrás do resto, agora eu faço o bolo acontecer, porque me foi dado o fermento e a farinha, porque me foi dado a vida. É bem a história de você dizer: bom, agora eu pego essa criança para cuidar, essa criança que habita em mim, essa criança insegura, essa criança carente, essa criança bloqueada, essa criança ansiosa, essa criança medrosa, que muitas das vezes se manifesta aí no seu adulto. Muitas das vezes as pessoas têm falas assim: nossa, eu não entendi por que eu fiz isso. Nossa, eu fui muito infantil. As pessoas relatam na sessão: nossa, Sabrina, eu não sei aonde que eu estava com a cabeça. E aí fica claro para a gente perceber que aquelas atitudes, que aqueles comportamentos, que aqueles embaraços são traços da criança ferida da pessoa. E aí, sabe, acontece algo muito lindo quando você olha para isso, como a gente está dizendo. Porque o seu adulto chega para sua criança. Chega alguém que pega o bolo, pega a farinha e vai correr atrás do resto. Você precisa chegar para sua criança. Você precisa se relacionar com você e com as suas dores. Não adianta fugir delas, não adianta negá-las, não adianta só analisá-las, não adianta só percebê-las e deixá-las aí, só aprender a dar os nomes, né? Os diagnósticos, as características. É importante, mas é incompleto, não adianta. Você precisa chegar para você. Você precisa dizer: eu vejo você. Para você mesma e para sua criança e para sua história. Eu vejo as suas dores, eu vejo as suas faltas, eu vejo as suas necessidades e eu tô aqui. Eu participei de um workshop vivencial de criança interior esse ano, também que muito me moveu a estar aqui falando desse tema para vocês. E foi uma experiência linda, porque então a gente foi conduzido, né, através de vários exercícios vivenciais a nos conectar com a nossa criança, né, momentos de meditação, reflexão, exercícios vivenciais mesmo, onde eram propostos movimentos direcionados para você se reconectar com a sua criança. E é tão interessante que lá a gente teve a oportunidade de conversar com a nossa criança, né? E a gente pode fazer isso a qualquer momento. E num dos exercícios lá, a Tatiane foi nos conduzindo e eu consegui, através da condução dela, visualizar, né? Num exercício mental, visualizar a minha criança. E é tão rico isso, porque a imagem que me veio, né, do meu inconsciente era uma imagem muito minha mesmo, muito das meninas Sabrina, né? E aí quando eu me aproximei da minha criança, né, no exercício, a minha criança, ela se escondia de mim. Ela tinha medo, que na minha história faz muito sentido para mim, né? E aí quando ela foi conduzindo a gente para se aproximar dessa criança, para estender as mãos para essa criança, e eu fui fazendo isso, então a minha criança, né, no meu exercício mental, pôde se aproximar de mim.
Foi tão simples o exercício, mas tão mágico, porque eu pude entender o movimento e trazer essa postura para o hoje. Não só lá aquele dia naquela oficina, que a gente estava tudo deitadinho, com a luz apagada, não só lá, mas fazer isso no dia a dia. Todas as vezes que o medo me pegar, todas as vezes que a ansiedade me pegar, todas as vezes que os bloqueios me pegarem, todas as vezes que a insegurança me pegar, a autodepreciação, a inferioridade, eu perceber que tem alguma coisa se manifestando aqui, seja traços da minha criança, seja máscara, né? Quando a boazinha quiser dizer sim para todo mundo, então eu preciso chegar para minha criança. Eu preciso dizer para ela, olha, tá tudo bem. Você não precisa ser boa em tudo para ser amada, né? Olha, você não precisa ser perfeita em tudo para ser amada. Você é o que você é. Então, chegar para a gente, né? A Tatiane falou uma frase muito forte lá: se pegar para criar. Então, ao invés de ficar, porque minha mãe não fez isso, meu pai não fez isso, ou ao invés de nem olhar para isso, né? Aquela pessoa que nega, fala, nossa, não, minha infância foi perfeita, tudo certo, maravilhosa, né? Nem um extremo de se vitimizar, nem um extremo de não se olhar, mas quando você consegue dizer para sua criança, eu vejo você, eu vejo suas faltas, eu vejo suas dores, eu vejo suas necessidades, eu vejo que foi bom também. Então aí você consegue se pegar para criar. Porque se eu sei que a minha infância, que lá no meu cenário da minha criança, houve muito desamparo, eu sei que tem uma criança carente aqui em mim. E ao invés de ficar procurando amparo através do adoecimento, ao invés de ficar tentando chamar atenção inconscientemente, né? Através dos comportamentos diferentes, do adoecimento, dos sintomas, das relações múltiplas, ficar tentando sanar a minha carência, do meu desamparo no outro, querer que o outro faça por mim, depositar a minha expectativa e a minha felicidade no outro, querer sanar a minha carência de forma compulsiva, tendo coisas, né? Fazendo coisas em excesso. Ao invés de fazer isso, o que agora eu faço? Eu me amparo, eu me cuido, eu consigo tirar tempos para mim, eu consigo me ver. Tem uma frase que diz assim, não sei se da equipe de meditação, do Ho Oponopono, eu gosto muito desse trabalho de autoconhecimento, e tem uma frase que diz assim, eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Então, quando esse adulto chega para essa criança, esse adulto consegue amar e aceitar essa criança do jeito que ela é. Percebe que é um movimento de pegar o meu eu atual, que está me dando dicas das feridas da minha criança. Como que esse eu atual dá dicas? Através de tudo que está acontecendo na minha vida, através dos padrões que se repetem, através da forma que eu ajo, como eu falei, através dos fracassos, dos desencontros, dos conflitos, das dores. O meu eu atual, nele está se manifestando a criança ferida, e ele está sendo para mim um campo de informação. Eu pego esse eu atual, esse adulto que eu sou hoje, mas que eu vejo a criança dando birra, a criança se manifestando em algumas vezes, a criança se escondendo nesse adulto, a criança se negando. Eu pego essas informações desse eu atual e olho para minha criança e digo, tá tudo bem, eu tô aqui agora com você. Conseguem entender? Não se trata muito de dar nomes e entender de maneira analítica. Tem gente que fala assim, Sabrina, eu preciso descobrir em que ponto que foi que eu me tornei assim. Isso te afasta ou te aproxima da solução? Muitas vezes, querer entender demais nos afasta da solução. Então, mesmo que eu não conecte um fiozinho com o outro da minha história, que aquilo não faça um sentido perfeito, mas eu sei que existem dores, feridas e necessidades.
E eu sei que essas dores, feridas e necessidades, essas faltas maiores ou menores, refletem no adulto que eu sou hoje. E tem hora que eu saio do adulto e se manifesta em mim a criança birrenta, a criança carente, a criança insegura, a criança medrosa, a criança traumatizada, a criança que busca a segurança no meio. Eu sabendo isso, eu preciso fazer o próximo movimento, que é o que a gente está falando. Eu vejo você. Olhar para sua criança. E lá nesse workshop, né, a gente foi conduzido de forma intensa, mas nos processos psicoterapêuticos mesmo, como eu disse, a vida toda. O trabalho da psicoterapia é fazer com que você olhe para você, né? É fazer com que você lance um olhar para além daquilo que se mostra. É fazer com que você se ouça também, né? Então essa criança, ela vai se mostrando, ela vai aparecendo. E lá no workshop foi de maneira intensa, umas vivências, né, direcionadas para que então a gente conseguisse trazer essa criança. E é tão interessante que é um caminho sem volta. Porque depois que você aciona o eu observador e você consegue perceber o que está se manifestando aí, junto com o problema vem a solução. Porque então você consegue colocar esse adulto para conversar com a sua criança. Então você consegue, ao perceber as suas necessidades, cuidar delas, olhar para elas, ser generoso com você mesmo. Você consegue se abraçar. Você consegue se fortalecer através deste olhar. E tomara que vocês tenham me entendido que não é um olhar que se vitimiza. Pelo contrário, é um olhar que se autorresponsabiliza. Então, às vezes, você tá aí chorando porque a sua criança sofreu, né? A sua criança foi abandonada, a sua criança viveu coisas difíceis aí, você tá sofrendo com isso. Mas agora pensa aqui comigo. Esse cabelo bagunçado. Deixa eu arrumar esse cabelo aqui, gente. Mas agora pensa aqui comigo. O que você tá fazendo pela sua criança? Aí, lembra do exemplo que eu dei do bolo? Quem entrou agora não vai entender, mas quem estava desde o começo vai entender. Então, eu quero comer o bolo. Ao invés de eu ir para a vida, pegar os outros ingredientes, eu vou ficar lá, mas minha mãe me deu só farinha, meu pai me deu só leite. Como que faz bolo com leite e farinha? Ah, mas eu não tive isso na infância, eu não tive essa instrução, eu não tive amor de pai e mãe, eu não tive... Sim, isso precisa ser visto. Tudo isso gera traços em nós, traz consequências, nos marca de alguma forma. Mas agora você cresceu. Sabe? Bom, bonito, certo, errado, feio, justo, injusto, a vida foi dada, tá aí. E o que você vai fazer com ela agora? O que você vai fazer por você? Você vai ficar sem comer bolo? Porque você recebeu só o leite e a farinha? Ou você vai correr atrás dos outros ingredientes? Ou você vai pegar aquilo que você recebeu e vai para a vida? Para que essa criança interna, ferida, não influencie, não se manifeste, atrapalhando o seu adulto de viver o que ele precisa viver nessa fase da vida. Vida de verdade, vida de gente grande, vida de responsabilidade, vida de servir, vida de pegar para fazer, vida de se expor, de arriscar, vida de amar pelo preço que me custa, vida de dar a vida. E muitas vezes a gente não consegue fazer nada disso, porque atua em nós a criança ferida. E é interessante que quando a gente consegue acolher a criança ferida, como a gente falou aqui, né, tudo que a gente falou aqui, de olhar, de perceber, de ver, de acolher, de se autocuidar, de se pegar para criar, aí tem uma parte da criança que é a essência, né, que começa a se manifestar em nós. Porque se a gente consegue se desprender das máscaras, como eu falei, das personas, que foram as estratégias que a gente usou para sobreviver depois das nossas feridas, se a gente consegue se despir dessas máscaras, então a gente acessa
aquela criança, sabe? Aquela criança, digamos assim, que antes das feridas, aquela criança que é o seu ser essencial, que geralmente é puro, é alegre, que é espontâneo. E às vezes as marcas da nossa infância faz com que atue só a criança ferida e nós nos distanciamos de quem nós somos. E precisamos nos reconectar. É essa reconexão com a nossa criança que vai fazer com que a gente viva uma vida de adulto mais leve, menos criada, menos montada, mais natural, com mais leveza. Então percebe que tem duas questões aí da criança interior. É a criança ferida e tudo que ela vivenciou, tudo que ela interpretou das vivências que ela teve, as personas, as máscaras e tudo que ela carrega. E tem a criança essencial, que é isso que sempre teve em mim e em você. A criança ela é muito marcada pela vontade, pelo desejo. Percebe que isso é nato na gente? A gente nasce instintivamente, né? A criança ela já nasce se movendo, ela já nasce procurando alimento. O reflexo instintivo da criança é procurar o peito materno, né? O peito da mãe, é gritar, é ter o reflexo de abrir, né, os bracinhos. Porque nós nascemos já buscando, tendo necessidades, tendo vontades, tendo carências. E sabe, muitas das vezes, por conta das nossas feridas, nós perdemos essa criança essencial que deseja, que se lança, que se joga. É recorrente atender pessoas, e até eu mesma na minha própria história, em momentos distintos, aonde o brilho da vida se apagou, aonde eu não tenho mais vontade de nada, onde eu tô tão perdida, eu não sei quem eu sou, não sei o que eu quero, nem sei se quero, eu vou simplesmente vivendo, empurrando a vida, sabe? E aí de repente é um processo que tá tudo isso aí misturado. Foram tantas máscaras, foram tantas personas para que eu pudesse sobreviver a tudo que eu vivi. Foram tantas estratégias que eu criei de sobrevivência, que agora eu não sei mais quem eu sou. Eu sou a boazinha que faz o que todo mundo quer, ou eu tenho a minha vontade própria? Né? Todas essas vivências. E aí às vezes a criança foi tão ferida e usou tantas máscaras que ela se perdeu da criança essencial, da criança interna, daquela essência do ser. Que todos nós nascemos com isso dentro de nós. Todos nós fomos soprados aí com o sopro da vida. E aí, sabe, esse brilho, puf, se apaga. Por isso que o início da jornada é olhar para sua criança interna e dizer: eu vejo você, eu acolho você, eu cheguei para você. Interessante que desde o workshop, quando eu pude vivenciar com mais expressão essa questão da criança interior, todas as vezes que eu me pego com algumas sensações daquela criança ferida, seja no meu corpo, seja em pensamentos, eu converso com ela. Seja falando ou seja em pensamento, eu converso e eu digo para ela: eu tô aqui, eu cheguei para você. Você não tá sozinho. Então, experimenta fazer isso com a sua criança. Vocês que estão aqui comigo, né, até agora, porque deve fazer algum sentido para vocês. Experimenta olhar para a sua criança, experimenta vê-la sem vitimizar, como dissemos, sem analisar, simplesmente ver, validar, acolher, perceber, cuidar. Dizer para ela que ela não precisa ser tão boa assim. Dizer para ela que, sabe, nem tudo é culpa dela como ela pensou. Ao contrário, a maioria das coisas não depende dela, ela é tão pequena. Experimenta colocar o adulto para conversar com a criança, colocar o adulto para acolher a criança. Um exercício muito lindo que foi feito lá, sabe? E isso me impactou muito.
E eu queria trazer isso para vocês. Acredito que a gente vai fazer isso em outros momentos também. Tem coisas mais específicas para falar da criança. Mas eu queria deixar para vocês que estão aqui comigo essa sugestão. Olha para o que se manifesta no hoje. Tenta perceber da onde que isso vem lá da sua criança. Olha para sua criança, acolhe ela, não se vitimiza. Em momentos específicos, experimenta abraçar mesmo essa criança, conversar com ela. Quando uma criança, hoje eu tenho os meus filhos, né? Acho que tem um monte de mãe aqui comigo. Quando uma criança tem a sua necessidade, aí tá chorando, acabou de passar um susto, acabou de cair, tá sofrendo. Nossa primeira atitude, né? Até assim, sem pensar, é correr em direção à criança e ampará-la de alguma forma, né? É tentar fazer aquele choro cessar, amparando a criança. E aí, sabe, gente, por que a gente não faz isso com a gente mesmo? Sem julgar e sem culpar ninguém. Simplesmente se amparando e dizendo, tô aqui pra você. Antes não foi possível dissolver tantos medos. Hoje eu tô aqui pra te mostrar que não é tão assustador assim. Então, ao invés de ficar esperando esse amor e esse preenchimento do outro, dos pais, dos relacionamentos amorosos, dos amigos, dos títulos, né? Eu preciso provar que eu sou boa para eu ser amada, eu preciso me jogar num ativismo, num excesso de coisas para então a minha criança ser vista. Não, veja a sua criança. Se valide. Olhe para a sua história e perceba que tudo que aconteceu até aqui colaborou para que você fosse quem você é. Colaborou para que você estivesse aqui, nesse momento da história. Então, validar tudo isso vai ser importante. E aí, depois disso, é só a gente convidar a nossa criança para nos ajudar agora na fase adulta. Essa criança essencial, essa criança espontânea, essa criança que nasce com todos os reflexos de busca, essa criança que quer, sabe? Então, traga isso para a vida adulta. Eu partilhando aqui com vocês para a gente encerrar essa live, um momento assim, lá da oficina, do workshop. Então eu pude perceber quantas coisas eu tinha perdido da minha criança no meio da jornada, por conta das feridas e por conta das máscaras. Eu sempre lá na minha infância, sempre fui muito espontânea, criativa, sempre era a líder da turma, sabe? Que tinha as ideias mirabolantes, sabe aquelas crianças assim? Era eu. E aí a vida foi me levando para caminhos de me esconder, de me retirar, de esconder essa criatividade, de ter medo de arriscar. E aí quando eu fui negando a minha essência, porque essa era a minha essência, quando eu fui negando a minha essência, eu fui perdendo brilho, eu fui adoecendo. A vida foi ficando tediosa. Eu fui me perdendo de mim mesma, perdendo da minha essência. E aí, sabe, quando eu me reconectei com essa criança ferida, quando eu pude olhar então para ela, conversar com ela, como eu estou dizendo aqui para vocês, no dia a dia, cada vez que eu faço isso, mais eu me aproximo da minha criança essencial. Mais aquela Sabrina Serelepe volta, com todas as histórias, com a criatividade, com o ímpeto, com a coragem, vamos lá, vamos tentar. E aí eu vejo como uma cena infantil, eu vejo como uma cena da infância, eu vejo eu começando movimentos e as pessoas atrás também. E é tão gostoso poder ser eu, poder estar na própria pele, poder estar pacificada com a história. E esse é só o começo da jornada. Ainda tem muita coisa para aprender com a minha criança e tem muita coisa para acolher a minha criança das marcas que ela traz. Eu quero encorajar você aí com os recursos que você tem, seja psicoterapia, com os recursos tantos, né, que a gente tem hoje em dia, áudio, vídeo e tudo mais, que você olhe para sua história com mais generosidade e corra logo atrás desse fermento, desse leite, desses ovos, de tudo que falta para você fazer um bolo bem gostoso e comer em vida. Ok, gente? Muito obrigado pelo carinho de vocês.
que estão aqui comigo. A Tamires pôs um comentário aqui. É possível que ao acessar, nós nos percamos com a verdadeira essência? Tamires, quando você fala acessar a criança, é isso? Porque, na verdade, na jornada, na caminhada, com as dores, com as feridas, é que a gente vai perdendo a essência. Oi, Pri! Nossa, Pri, eu já falei tanto. Ó, já tô falando há 1 hora já. Vocês vão cansar de mim. Então, vou encerrar, mas a live vai ficar salva, tá? E Átila, companheira, que honra você aqui. Minha companheira, que de uma certa forma fez parte aí da minha juventude. Então, Tamires, na jornada que a gente se desconecta da essência, da espontaneidade da criança, sabe? Da pureza, da vontade da criança. É na caminhada. Quando então a gente se encontra com essa criança ferida, como eu falei, não para analisar ela, não para se vitimizar, não para culpar ninguém, mas quando a gente encontra com ela para acolher ela, quando a gente decide cuidar dela, pegar ela para criar e falar, na minha infância isso aqui foi muito forte, então agora eu sei que isso é delicado para mim, então agora eu vou cuidar disso como um tesouro, né? Ao contrário, você não se afasta da essência, você se aproxima da essência. Então, todas as vezes que você pegar sua criança para cuidar, colocar ela no colo, ela se pacifica com você. E aí vem essa criança espontânea, essa vontade, essa criatividade, ela surge, ela se mostra. Leidiane, obrigada, Juliana, que bom que fez sentido para vocês, Camila. Sabe uma coisa interessante que aconteceu comigo lá, que eu partilhei com as amigas, né? A minha prima tava lá comigo, a Sheila, minha amiga, tava lá comigo, que foi uma coisa muito rica, muito linda que aconteceu e muito simples ao mesmo tempo, né? Nada demais, assim, muito simples. A minha visualização mental da minha criança, ela tava assim, quietinha, sabe? De cabecinha baixa. Eu me relembrei de algumas cenas e as 2 mãozinhas da minha criança estavam assim, debaixo das pernas, sabe? Escondendo as mãozinhas. E lembra que eu falei pra vocês que eu perdi, né, a espontaneidade, a criatividade? Teve um tempo da minha vida, acho que um grande tempo da minha vida, que eu tava tão fora do meu lugar que eu me escondi. E olha que interessante, quando eu consegui me aproximar da minha criança, abraçar ela, olhar pra ela, ver as dores dela, sabe o que aconteceu? Ela tirou as mãozinhas, ela levantou as mãozinhas e foi brincar comigo no parquinho, me mostrar o parquinho, isso tudo numa visualização mental, tá, gente? Do exercício lá, se vocês tiverem dúvidas, pode colocar aqui. E interessante que de lá pra cá, eu venho nesse processo de soltar as mãozinhas. Pra você ver o tanto, Tamires, que é importante acolher a criança ferida, se aproximar dela. Às vezes a gente evita a dor, né? O que mais o ser humano faz é evitar a dor. Engraçado que tem pessoas que vão para o processo terapêutico e já vão armadas. Falam, Sabrina, eu marquei uma sessão com você, mas eu não quero falar de passado. Não quero falar de passado, não é isso, meu problema não é esse. Ou, durante a fala, a pessoa tá falando... Você faz alguma pergunta específica, a pessoa fala, aconteceu, mas assim, não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje, sabe? Eu nem lembro disso, já superei. Então a gente evita mexer no passado, a gente evita a dor. Mas a questão não é ficar preso no passado, mas é validar o passado, é olhar para ele, é olhar para a dor. Eu quero agora, para me despedir de vocês, senão, gente, quem me conhece sabe que eu fico falando, né? Falando e nunca mais paro de falar. Então, para encerrar de verdade, eu vou só pôr uma musiquinha aqui para vocês da criança. Oi, Adila, super beijo. Ai, não vai dar tempo que vai cortar. Deixa eu ver se eu consigo pôr.
pra vocês aqui. Peraí, calma lá. Acho que vai cortar. Eu vou deixar no meu stories. Olhem no meu stories que eu vou pôr uma musiquinha pra vocês seguirem lá no YouTube, lá no